noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Tá um frio bom aqui dentro, não tá? Tô curtindo esse clima Dinamarca. Brincadeira, gente. Queria convidar você a se colocar de pé, pra gente começar mais esse encontro. Queria convidar você também a falar com alguém que você não conhece, desejar uma boa tarde, perguntar o nome dessa pessoa, dizer: oi, qual é o seu nome? Meu nome é Thaís Ferraz. Desejar uma boa tarde para essa pessoa, que o Senhor fale com você, dar um sorriso para essa pessoa que chegou agora, dizer: olha, bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, pastor Antônio. É nós? Que bom que vocês vieram adorar ao Senhor conosco. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, é justo e tem cuidado de cada um de nós. A gente estava conversando aqui antes de começar o culto, nos animando a, nesses últimos 2 domingos desse ano, a gente trazer à memória tudo que a gente passou durante esse ano. As situações difíceis, as situações alegres, para que em todo tempo seja gerada gratidão no nosso coração, para que dos nossos lábios saia um novo louvor, um novo cântico de gratidão ao Senhor. Porque nós sabemos que Ele é bom, mas sabemos também que a bondade de Deus se manifesta em cada um de nós de maneira diferente, não é verdade? Porque Deus tem essa particularidade, Ele age em cada um de nós conforme nós precisamos, conforme nós necessitamos. O Senhor é justo, mas Ele é justo comigo e com você de maneira diferente. O seu amor se manifesta na minha vida e na sua vida de maneira diferente, não é verdade? O Senhor é Deus particular, é Deus que olha a necessidade do homem, é Deus que sabe o que cada um de nós precisa, é Deus que supre aquilo que nós necessitamos. Por isso, essa noite, querido, eu quero te animar a abrir o seu coração e a dizer ao Senhor coisas boas, coisas que só você sabe que Ele fez por você, a dizer ao Senhor, a fazer sair do teu coração um novo cântico, porque o Senhor merece o melhor de nós, o Senhor merece as palavras que saem dos nossos lábios, amém? Te adoramos essa noite, Senhor, com todo o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa alma, entramos na Tua presença para Te render louvores, Pai, porque o Senhor tem nos livrado do mal, porque o Senhor tem nos dado saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque em cada etapa da nossa vida o Senhor tem nos ensinado coisas novas, Pai, e nós Te agradecemos por isso. Obrigada, Deus. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com louvor. Te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com um trono de louvores, a Te fazemos um trono de louvores.
mulheres vão dizer primeiro: Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Agora os homens dessa igreja cantam: Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos, Senhor. te exaltamos com E todos juntos cantam: a ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu. Oh, vem Jesus, oh, vem. Oh, vem Jesus e toma o teu. Seja adorado, Senhor. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Toca-nos, Senhor Jesus. Muda o nosso coração. Muda a nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de agir, Senhor. Nós te adoramos. Glória a Deus. Você pode dizer que o Senhor é bom? O Senhor é bom. Amém? Adoremos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Em todo tempo, Deus é bom. Vamos declarar então que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele não falha. Ele é perfeito. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra no Salmo 37. Salmo 37. Diz assim, versículo 1: Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Sabe o que isso significa, querido? Que os que esperam no Senhor têm o seu lugar guardado por Ele. Os que esperam no Senhor não precisam ter medo do tempo, porque chega uma hora da vida que a gente começa a ter um pouco de medo do tempo, não é verdade? Não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu tenho sonhado. Não vai dar tempo de chegar lá. Não vai dar tempo de alcançar. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O seu lugar é o seu lugar.
o Senhor tem guardado para você, querido. O que Ele está esperando é você entrar na dimensão das coisas de Deus. É você se preocupar menos com as coisas do mundo e prestar mais atenção com as coisas que são do alto. Porque os que esperam no Senhor, os que fazem das coisas do Senhor prioridade na sua vida, terão a terra por herança. Teu lugar está guardado. Aquilo que Deus planejou para você está guardado. Aquilo que Deus fez você sonhar vai se cumprir. Porque os que esperam no Senhor terão a terra por herança. Amém? Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu tempo. Confiamos no tempo do Teu agir. Descansamos em Ti, Senhor Jesus. É possível esperar sem sofrer, na certeza de que estás no controle. Porque Ele, pois não tarda e não falha, o Deus forte de amor, em seu tempo fará o milagre. Hoje eu vivo em aliança. Eu já sei o que acontecer. E eu sou filho, amigo, amado do Pai. Sou aquele a quem Deus quer honrar. Nosso melhor lugar, Pai, é onde o Senhor nos enviar. É possível esperar sem sofrer. Na certeza de que estás no controle. Pois não tarda e não falha o Deus forte de amor. Em seu tempo fará o milagre. Espera no Senhor, confia nele. Hoje eu vivo em aliança com Deus. Eu já sei o que acontecer. Do que o Senhor te chama? Sou filho, amigo, amado do Pai. Sou aquele a quem Deus quer honrar. Eu tenho aliança com Deus, selada com o óleo do altar. Mas o que houver, incondicionalmente sou teu. Eu vou onde me enviar. Onde o vento soprar. Eu tenho aliança. Tudo que existe em mim te pertence, Senhor. Selada com o óleo do altar. Incondicionalmente sou teu. Vou pra onde o teu vento desfrutar da tua presença. Desfrutar da tua presença. Escutar a tua voz. Ser marcado por essa aleluia. Desfrutar da tua presença. Escutar
pode mudar. Aquilo que aconteceu no teu coração e no coração de Deus, ninguém pode tocar. É a promessa de Deus para a tua vida. Eu tenho aliança, eu tenho aliança com Deus, selada com óleo do altar, incondicionalmente sou teu. Vou pra onde o teu vento soprar. Vou pra onde o teu vento soprar. Vou pra onde o teu vento soprar. Espírito de Deus, nos conduza, Senhor, a lugares mais altos. Aleluia. O caminho mais curto no tratamento de Deus para as nossas vidas é a rendição, a entrega. Esse caminho encurta muito aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E o caminho mais curto para o término dessa obra é a nossa rendição. Não somente a nossa rendição num culto, mas a nossa rendição na vida. Render a nossa vida a Deus é o caminho que acelera aquilo que Ele começou. Portanto, essa noite eu quero animar você a entregar a sua vida sem condições. Há uma entrega incondicional. Querido Deus, a nossa vida foi selada. Temos como penhor dessa aliança a presença do Espírito Santo em nós. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Foi uma atitude tua na nossa vida que marcou para sempre. A tua presença em nós é o penhor, é a grandeza, é o prêmio, é o resultado daquilo que tu fizestes em nós. Obrigado por habitares em cada um de nós. A tua presença realmente tem ressignificado a vida inteira. Obrigado por tua presença na nossa vida. Nós somos presenteados por tua presença em nós. Ela mudou tanto a nossa vida, até a maneira de sentir as coisas, a maneira de pensar as coisas foi mudado e transformado por causa da tua presença em nós. Oh, doce presença, doce, doce, renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. doce presença, presença santa. Enchendo-nos do teu Poder, adoraremos por tua presença e que renovará os
Uma salva de palmas a Ele que veio morar em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, antes de você se sentar para o próximo ato desse culto, dê um abraço. Sabe daqueles abraços que reiniciam a gente, que faz a vida ganhar um outro sentido? Dê um abraço desse na pessoa que está próxima de você aí. Derrame seu coração. Inunde essa pessoa de amor. Com essa presença você vem trazendo essa noite. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bem-vindos, queridos, ao encontro dessa noite. Bendito seja Deus. Me chamou? Muito bem. Quero saudar a todos que vieram para o culto dessa noite, os que estão aqui para adorar a Deus comigo, com meus amigos e... por favor, abra sua Bíblia no capítulo 4 do texto de Mateus. Eu hoje quero falar um pouco sobre essa data que estamos comemorando, aproveitando que esse é o último domingo antes da celebração do Natal, para aquecer um pouco nossa mente, para lembrar um pouco daquilo que nós pensamos sobre essa data. E aí eu quero pegar esse texto do capítulo 4 de Mateus. Mateus era um judeu. Ele era um coletor de impostos. Jesus começou a caminhar com ele, e a captura do coração de Mateus se deu bem num dia em que Mateus estava cobrando impostos ali na sua cidade. Jesus passa por ele e o desafia a segui-lo. Jesus o desafia a romper com o modelo que ele vivia e abraçar esse novo modelo. E Mateus, sem hesitar, abre o seu coração e decide fazer a sua jornada com Jesus. E quando ele vai agora escrever o Evangelho, vai fazer a sua narrativa da sua experiência com Jesus, ele não pode se esquecer das palavras do profeta Isaías. Quem sabe, em muitas das ocasiões que Mateus estava dentro de uma sinagoga, o livro de Isaías estava sendo lido. E Mateus, como eu disse, que era um judeu, estava muito acostumado com aquele texto. Não era um texto estranho. E ele vai falar sobre a vinda de Jesus, e aquele texto do profeta Isaías está pulsando dentro dele. E bem no versículo 16 do capítulo 4, Mateus vai lembrar daquilo que aconteceu, e diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muito bem. Eu tenho dito que o texto bíblico, ele é muito intrigante, porque ele tem um critério muito interessante. Ele vai sempre nos alcançar e nos capturar na condição em que nós estamos. Da maneira com que nós estamos vivendo, ou na maneira que estamos vivendo, o texto bíblico vai lá nos capturar. Ele tem essa característica polissêmica, sempre vai nos alcançar
na condição em que nós nos encontramos. Na nossa condição existencial, na nossa condição financeira, na nossa condição emocional, na nossa condição espiritual. O texto bíblico vai sempre estar ressignificando coisas para nós e nos capturando naquela dimensão em que nós nos encontramos. É fabuloso o contato que o espírito humano terá com o espírito da palavra. Nós sempre seremos surpreendidos com aquilo que Deus quer nos dizer naquele momento específico. Isso não é magia, isso é a grandeza de um texto como esse, que vai sempre nos remeter a uma fala divina. Por isso, nós cristãos resolvemos apelidar a Bíblia de a Palavra de Deus, chamá-la assim, porque ela sempre será uma palavra oportuna no momento mais inoportuno da nossa vida. Ela terá essa condição de nos capturar exatamente assim, nessa situação. E falando sobre Natal, muitas serão as nossas perspectivas sobre o Natal. Hoje eu quero falar um pouco de uma outra perspectiva do Natal. Quero falar do momento em que Jesus nasce, que Isaías chamava isso de o tempo da escuridão. E eu quero lembrar você que quando Jesus nasce, nós não estamos vivendo um eclipse solar. A escuridão que Isaías estava tratando, e que Mateus, ao capturar o texto de Isaías, repete, ele não está falando de um momento de eclipse, o sol não eclipsou-se. A escuridão que os homens viviam naquele momento não era a escuridão da luz do sol, era uma escuridão existencial. Os homens estavam mergulhados na maior treva existencial de toda a história, até aquele momento. Se vocês se lembram, Mateus está narrando esse texto da perspectiva de um judeu, que vive na sua pele a dor de ser um judeu naquele momento da história. Nesse momento da história, só trazendo a memória para a gente poder se situar, quem dominava o mundo era o Império Romano, o último império universal, né? O Império Romano havia castrado os sonhos de todos os meninos que nasceram debaixo do controle e do governo desse mundo greco-romano. Estavam economicamente impedidos de dar seguimento aos seus projetos pessoais. Alguns tinham desistido de viver. Foi um momento em que muitos interromperam a própria existência, onde o número de suicídio era também muito grande naquele momento da história em que Jesus nasce. As pessoas tinham perdido o prazer de viver, elas não tinham expectativa no futuro. Elas não pensavam em futuro, porque a castração que o governo impunha, para você ter uma ideia, não aconteceu no governo romano, mas aconteceu em uma das dominações de Israel, quando Israel vai para a Babilônia. Só para você ter uma ideia de dominação, quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, então estou falando de um outro momento da história, tá, gente? Um outro momento da história. Quando eles são levados para dentro da Babilônia, a primeira coisa que acontecia ao chegar na Babilônia, eles perdiam a sua identidade pessoal. Eles eram levados a mudar de nome. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego? E era incrível. Esses que eram príncipes em Israel, inclusive Daniel, quando vai para dentro da Babilônia, propositadamente, os nomes deles eram mudados e eles davam nome de deuses babilônicos. Então, a colonização não era só geográfica. A tentativa da colonização daquilo que eles pensavam e daquilo que eles sentiam, daquilo que os tornava gente daquela terra, eles tinham que romper com aquilo. Eles entravam dentro de um novo território. Com a conquista romana não aconteceu exatamente assim.
Mas, por exemplo, Roma manipulava a fé em todo o território onde eles chegavam. Eles não proibiam o culto dos judeus, mas eles interferiam no culto. Eles interferiam na cultura do povo, castrando a identidade. Então você imagina que Mateus nasce no momento em que ele era chamado pelas pessoas da sua terra de traidor, porque era cobrador de impostos. Eles viviam uma crise constante na identidade nacional. Hoje, quando eu tento fazer uma correlação entre o momento em que Jesus nasce e o momento que nós estamos vivendo, eu encontro muitos pontos de contato. Eu encontro muita relação entre os meninos, os jovens daquela época e os jovens da nossa época. Como nossa cultura tem sido mexida, tocada, influenciada. Eu estou lendo um pouco sobre a influência da cultura metropolitana, né? De onde surgiu a expressão metrosexual, né? Que vem da influência metropolitana sobre o comportamento do ser humano dentro da sua realidade. Como essa cultura metrosexual influencia cada um de nós. Cidadãos pacatos, temos uma origem humilde, mas como nós começamos a ser influenciados por esta cultura do corpo, pela cultura da moda, pela influência no ritmo de vida que nós levamos, e quando nós, de repente, acordamos, nós estamos todos minados por uma cultura que não é essa nossa cultura de origem, não é a cultura da nossa família. E aí o que acontece? Nós nos percebemos perdidos, fora de hora, fora do tempo, fora do momento em que nós estamos, confusos. E nós estamos vivendo uma época como essa. Outro dia eu estava dando um certo relatório e dizia assim, que hoje este planeta está mergulhado dentro de uma confusão tão grande, tão escandalosa. Quando eu era garoto, nós tínhamos assim uma preocupação, porque havia um buchicho que rondava e especulava a sociedade. O povo vai morrer de fome, porque tem muita gente nascendo e não há plantio suficiente para alimentar tantas pessoas. Só eu li isso aqui quando eu era menino nas manchetes, ou mais alguém leu? Acho que só eu e você, mano. Você também, filha? Você também? Você também? Vocês estão com preguiça? É Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Era assim. Nós tínhamos a certeza que ia faltar comida nesse planeta. Os apelos da cultura lá da Biafra, né? Dos meninos que estavam morrendo de inanição, aquela loucura toda. Hoje no planeta morre mais gente por excesso de comida do que de falta de comida. As doenças ligadas ao excesso de comida, a obesidade, têm matado mais do que a inanição. E o mundo agro explodiu de tal maneira que não falta alimento em lugar nenhum, em tese, né? Em tese, não falta. Então, nós estamos vivendo uma inversão de valores. Eu tenho até repetido muitas vezes de que hoje o açúcar mata mais do que a Al-Qaeda. Ou seja, tem mais gente morrendo por influência do diabetes, não é? Do que a própria violência da Al-Qaeda. Por exemplo, a violência urbana hoje, no mundo todo, mata menos do que as pessoas que estão interrompendo sua vida. Ou seja, o suicídio hoje é a maior causa de mortalidade que nós encontramos dentro do planeta. Parece que nós estamos assim, mergulhados numa grande tensão planetária. A mesma crise existencial que abatia o momento em que Jesus nasce, me parece,
que nós estamos também semelhantemente vivendo debaixo de uma fúria que possui a existência, que arranca o prazer de viver, que sabota a existência, que conspira contra a vida. E hoje, bem pertinho de nós, às vezes dentro da nossa casa, ou quem sabe no nosso ambiente de trabalho, na sala de aula que nós frequentamos, pode ser que esteja sentado alguém, bem pertinho de nós, ou na congregação onde nós congregamos, alguém que esteja decidido a interromper o fluxo da sua vida, porque não suporta mais existir. A vida foi embora, só existe um corpo presente, porque também não tem mais expectativas, porque também não tem mais alegria, não tem prazer. Parece que nós estamos vivendo um momento muito parecido, filosoficamente, com o momento em que Jesus nasce. João, que também é um judeu, no capítulo 1 do seu livro, do Evangelho, e eu queria muito que você pudesse abrir junto comigo. É um texto curtinho, talvez até você saiba de cor, mas eu queria que você desse um salto lá. E no versículo 4, nós vamos ler um versículo só. Deixa eu ver se é um versículo só mesmo. João, capítulo 1, versículo 4 e 5. 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. É um outro olhar de um outro judeu que olha para Jesus e diz: ele estava no meio das trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ele, porque ele era a luz. A vida estava nele e a vida era a luz. Me anima muito a perspectiva de João, porque João mistura vida com luz. E diz que Jesus entrou no meio da escuridão, e a sua vida era a luz, e as trevas não puderam prevalecer contra ele, porque ele era a luz, e ele era a vida. Ou seja, Jesus era aquele que no momento em que ele chega nesse planeta, ele traz vida à existência. E aqui eu estou como que filosofando um pouco, fazendo distinção entre existir e viver, fazendo distinção entre estar com o corpo presente num lugar, mas não ter vida nenhuma, e estar presente num lugar com toda a possibilidade de enxergar a vida, ver a vida e gerar vida. Jesus não só existiu, mas ele gerou vida porque ele era a vida. Então ele ressignificou a existência. Ele deu sentido à existência. Se havia algum menino que estava ali só existindo, o que foi que ele fez? Gerou vida na existência, proporcionou possibilidades. Eu me lembro de um menino, a Bíblia nem cita o nome dele, que teve uma experiência fantástica. Aquele menino teve a sua vida sequestrada por uma das crises mais severas que a humanidade pode ter, uma crise de espiritualidade. Ou seja, o espírito daquele rapaz havia sido possuído, como o rei Saul, havia sido possuído por um espírito maligno. Não era coisa emocional, era coisa espiritual. E ele tinha perdido boa parte da vida dele, ou tinha perdido a vida dele,
com seu corpo existindo, mas a vida não existindo. Para você ter uma ideia da crise que esse rapaz vivia, ele não morava junto com seus pais, não morava junto com sua família. Aquilo que habitava nele o conduziu para uma região de sombra da morte. Ele morava num cemitério, numa região chamada Gadara, onde porcos valem mais do que gente. Você deve imaginar que tem lugar assim, onde porcos valem mais do que gente, não é? Projete isso para algum mundo. Gadara era assim. Em Gadara, os porcos eram mais valiosos do que as pessoas. E aquele menino estava lá dentro de um cemitério, abandonado, largado, esquecido, perdido. Um dia Jesus vai passando por ali, porque assim, a missão de Jesus é gerar vida onde não tem vida, é gerar luz onde não tem luz. E ele vai andando por Gadara. Jesus conhece o caminho de Gadara. E lá em Gadara, aquele rapaz que vivia a mais destruidora crise da sua vida, um jovem, naquele momento que Jesus passa, quem está nele se arvora. Porque assim, treva e luz têm essas coisas, né? As trevas se arvoram. E é inevitável, Jesus está vindo e as trevas bradam. O que viestes fazer aqui nesse lugar antes da hora? O que você veio fazer aqui? Por que você veio me atormentar? Jesus que não entrevista aquele rapaz, Jesus que não entra na demanda da conversa, Jesus que não vai levar aquele rapaz para a TV. A missão de Jesus era libertar, não era entrevistar. O que Jesus faz? Jesus livra aquele rapaz, liberta aquele rapaz, entra com sua luz no meio daquela escuridão existencial, ressignifica a vida de tal maneira que quem está nele não pode mais habitar. Ou seja, as trevas não podem prevalecer contra a luz. As trevas daquela existência não suportam a presença da luz, e quem está nele precisa ir embora. Quando aquele rapaz ganha lucidez, que está livre do agente perturbador da sua espiritualidade, quando ele volta à consciência, ele diz para Jesus: eu quero ir para onde você vai. Eu vou passar a te seguir, eu vou para onde você for. Sabe, a cultura está clara, a cultura de subserviência está nítida, a cultura da rendição de um povo a um povo dominador está clara. E aquele rapaz achou que Jesus vinha era para dominá-lo, tirou o peso da escuridão e agora vinha dominá-lo. Até a religião faz isso, tenta dominar o destino dos homens, mas que Jesus não veio dominar ninguém, não veio. Ele veio, foi libertar os homens de toda opressão, veio libertar os homens de todo peso sobre a vida deles. Jesus então olha para aquele rapaz e sabe de que é que Jesus se lembra? De que ele tem uma família. Jesus nasceu, Natal, na vida do endemoniado gadareno. Jesus entra na vida daquele rapaz e diz: vai para a tua casa. Deve ter uma mãe chorando por você, deve ter um pai que gastou tudo à tua procura, deve ter irmãos teus que estão angustiados porque perderam você. Volta para a tua casa, diz para eles o que foi que aconteceu quando você se encontrou com a vida e com a luz. Diz para eles o que é que a luz pode fazer no meio de uma escuridão que se sujeita ao poder da luz. Diz para eles o que a existência, ao se curvar diante da vida, é capaz de acontecer. Diz para eles o que é que mudou na tua vida. Sabe, gente, toda vez que
que eu e você entramos em contato com Jesus, esqueça essa coisa dele ter que dominar a sua vida como um imperador domina a vida dos seus súditos. A missão de Jesus foi libertar-nos. Primeiro, libertar-nos de nós mesmos. Porque às vezes nós somos prisioneiros de uma maneira de pensar e de uma maneira de sentir a vida que ou nós herdamos ou nós adotamos, mas estamos debaixo de uma maneira aprisionadora de pensar e de sentir. Eu li propositadamente no texto de Mateus, o texto que diz assim: e daí em diante, passou Jesus a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus usa essa palavra arrependei-vos, dentro de um contexto muito precioso, que foi o texto que eu li. Arrependimento, no texto original, é a palavra metanoia. A palavra noia tinha parecida, né, com alguma coisa, né? Como paranoia. Noia é mente. Noia é mente. E meta é mudança. Metanoia é mudança de modelo. Mudança de modelo de se sentir e mudança de modelo de pensar. Porque falando de noia, falando de mente, é o ambiente onde você pensa e sente a vida. Pensar e sentir é noia. Metanoia é o modelo de pensar e o modelo de sentir a vida. O que Jesus está dizendo para aqueles da região e sombra da morte é: mudem a maneira de sentir a vida, mudem a maneira de pensar a vida, porque o reino de Deus chegou. Ou seja, ele interrompe com o fluxo de controle greco-romano, dizendo: o reino de Deus chegou. Por isso você pode sentir diferente, pensar diferente, ainda que os impulsos sejam os mesmos, você pode pensar fora da caixa, você pode sentir fora da caixa, porque o reino de Deus está dentro de você. Quando Jesus nasce em nós, quando Ele nasce na nossa experiência, a vida dele passa a estar dentro da nossa vida. E aí, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Eu tenho dito para vocês em outras ocasiões, irmão, querida irmã, na nossa experiência, aquilo que aconteceu nessa região imaterial do nosso ser, no nosso espírito, entrou tanta coisa dentro de nós. Entrou a graça. Se eu fosse você, eu dizia pelo menos uhul. Entrou a paz. Entrou a alegria. Entrou o Espírito Santo de Deus. Entrou a divina semente, entrou o reino de Deus dentro de você. As referências do reino não são mais geográficas, o reino não está numa localização, o reino está dentro de você. Isso trouxe um novo significado à existência. A existência deu lugar à vida. Não é possível que você não perceba, na sua própria experiência, a fronteira entre o momento em que você só existia
e não sentia mais graça nenhuma na vida? É uma pergunta que eu vou fazer, ela é retórica, você não tem que me responder, nem tem que dar um sinal, ok? Ela é só retórica. Mas quantos de vocês, num determinado momento, não é que você é um suicida, não é isso. Mas quantos de vocês, não me respondam, não há necessidade, quantos de vocês, em um momento determinado, a vida se tornou tão oca, tão sem sentido, tão vazia, que mesmo você tendo saúde, mesmo você tendo teus órgãos preservados, naquele momento você não achou mais graça na vida. E se Deus tivesse levado você naquele momento, tinha feito um favor a você. Não, eu não estou excluído dessa contabilidade. Não posso afirmar absolutamente que todos vocês viveram essa experiência. Mas na minha experiência, mesmo os mais lúcidos e os mais intelectuais entre nós, chegou um momento que nem na intelectualidade, que nem nas grandes possibilidades conseguiu encontrar sentido na vida. Naquele momento, o único sentido era acabar com a vida. Talvez como eu, você não tenha tido a coragem de se matar, mas a vontade de não existir, quem sabe. Se eu não existisse, então não vamos pensar em nos matar, mas se não existir. Naquele momento, se eu não existisse, era a melhor coisa para todo mundo. É claro que eu estava equivocado, e é claro que você estava equivocado, mas chega um momento em que a gente precisa encurtar essa distância. Como eu comecei dizendo, a rendição é o caminho mais curto. A rendição é o caminho mais curto. E não pense, honestamente, não pense que você estará traindo Deus, se mesmo depois de cristão você gerou esse sentimento dentro de você. Se eu descer, eu fico mais perto de você. Eu quero me sentir bem perto aqui. Às vezes a gente acha assim, eu sou um cristão, eu não tenho direito de pensar isso, então eu vou banir, como se um demônio tivesse tomado conta dos meus pensamentos naquele momento e endemonizado meu raciocínio. Porque mesmo crente, convicto da minha fé, naquele momento, se eu não existisse, era a melhor coisa para mim. A pressão sobre minha reputação, a pressão sobre o meu fazer, a vontade de não existir é muito grande. E eu preferia não existir. Com isso, eu não estou querendo mover com sua emoção, senão para dizer que todos nós somos pedaços do mesmo pão, ou farinha do mesmo saco. É uma palavra mais chula, mas cabe também. Porque todos nós estamos na existência. Todos nós sentimos. Todos nós pensamos. Aí Jesus lança um desafio para os que estão na escuridão. Arrependei-vos. Para nós, o som da palavra arrependimento tem a ver com remorso, com uma certa compulsão emocional. Ela está mais ligada às questões religiosas. Mas Jesus não está falando como um religioso, está falando como um rei, que veio estabelecer um reino que não é deste mundo. E sua fala é de um rei que não veio dominar as pessoas, mas libertar as pessoas. Quando Jesus diz, mudem a maneira de vocês pensarem a vida, mudem a maneira de vocês sentirem a vida, o que Jesus está fazendo é, ressignifique esse seu momento, passe a ver de maneira diferente, passe a sentir de maneira diferente, porque às vezes, gente, a gente está refém desse modelo.
porque nos ensinaram a agir assim. Alguém estava falando hoje de manhã, não me lembro quem, mas isso acho que eu ouvi hoje de manhã, que aí a gente, acho que foi Lídia, hoje de manhã ela dizia, aí a gente cria um modelo de sentir as coisas assim, a gente é estimulado por uma tristeza determinada, aí a gente se recolhe porque quer sofrer, coloca uma música de fundo para embalar aquele momento, e a gente vai se fechando, até o desejo de não existir. O que Jesus está dizendo para nós é: rompa com esse modelo. Você não precisa embalar a sua dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Opte. Decida pegar aquele momento e se projete naquele momento. Use toda essa dor para jogar você numa nova dimensão. Você não precisa entrar na cadeia daqueles que pensam na média. Você agora tem a mente de Cristo. Eu não escutei eles falarem nada aqui. Vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo é um modelo de pensar diferente. É um modelo que se vê livre da vingança dos medianos. Jesus é aquele que pensa no momento mais angustiante da sua vida em perdão. Em não carregar para o próximo capítulo a dor da vingança. Porque, gente, vingança atormenta. Vingança é um sentimento desenvolvido no meio de gente que não alcançou um modelo de pensar que vai além do presente século. Nós que fomos alcançados, e não falo isso com qualquer senso de preciosismo, mas com a realidade daqueles que têm a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, não é para você ser um bom religioso. Ter a mente de Cristo é para pensar a vida e sentir a vida de uma maneira mais sublime. Eu não necessito me submeter ao modelo de todo mundo de pensar. Eu posso pensar diferente agora. Natal é Jesus entrando na sua vida, banindo toda e qualquer treva pagã, treva do paganismo, resultado de um paganismo social, filosófico, moral, ético. A luz que entra dentro de mim, esses dias eu estava solfejando aqui uma musiquinha que meu avô cantava. Minha experiência com algumas músicas é assim, me remete à minha infância. Nós tivemos um avô que, bem cedinho de manhã, ele acordava e a primeira coisa que ele fazia era pegar o violão, isso lá pelas 5 da manhã, ir para o terraço com o violão. Ele sabia poucas notas, né? Então a maioria das músicas eram tocadas nas mesmas notas, né? Ele cantava assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu bem à porta do teu coração e deixa a luz do céu. Cara, como eu posso me esquecer disso? Não dá. Isso entrou, e toda vez que eu estou passando por alguma experiência meio complicada, não tem jeito, eu tenho que neuroassociar, né? A dor que aquele momento produz e aquilo que meu avô cantava: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar,
abre bem. Sabe, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Se Deus pudesse abrir o seu coração, meter a mão e abrir, Ele já teria aberto. Mas há coisas que só funcionam, o coração da gente só tem fechadura pelo lado de dentro. Não sei se na sua casa tem uma porta, que a maçaneta, sobe pelo lado de dentro? Lá de fora não dá? É dura, né? Pois bem, o coração do homem é assim, pelo lado de fora, a maçaneta é dura. Você só consegue abrir pelo lado de dentro. E uma das coisas assim que eu acho fantástica em Deus é a sua educação. Quando diz, eis que estou à porta e bato, a sensação que eu tenho é de um Deus educado. Que quer entrar, que quer cear contigo, que quer viver a vida contigo, mas Ele só entra se você disser, vem. Essa noite, eu quero terminar a minha reflexão, acho que não devia, mas acho que está na hora. Eu queria desafiar você, nesse Natal, a abrir bem a porta do seu coração. E na semelhança de uma pessoa como eu e você, gente comum da vida, que nós abríssemos a porta do nosso coração, de verdade. Se não nasceu, é dizer, vem Jesus e nasce. Na experiência da minha existência. Eu não sei como a vida tem andado para você, se as coisas já perderam sentido, mas se isso aconteceu, eu animo você a abrir o seu coração, como nunca antes, sem medo da censura de ninguém, é uma coisa tua e de Deus. É uma coisa tua e de Deus. Só você sabe como o que eu estou te dizendo hoje está chegando aí, dentro de você. Só você sabe, eu não sei. De repente chega assim, mais um domingo, mais uma fala, mais um Natal, mas quem sabe? Por causa desse sentido polissêmico que eu falei no início da minha fala, quem sabe o que eu estou te falando te encontra hoje, numa condição, numa situação, num ambiente interno que só você sabe, que ninguém pode explicar, que ainda que você contasse, interpretar o que você está sentindo, seria complicado demais. Mas se essa noite, você diz, Jesus, vem e nasce, nasce na minha vida, nasce na minha história. É que às vezes a gente tem 200 anos de crente, mas há tantos anos que Jesus está tão distante da gente, que não tem nem sentido mais. A gente não sente sentido nos cultos, a gente não encontra sentido em amar, não encontra sentido em perdoar, não encontra sentido em viver uma vida simples, não encontra sentido nem na tribulação. Você não sabe, tribulação serve para quê? Só para me amargurar? Então chegou a esse momento em que você não consegue fazer outras leituras, está tão danificado por dentro, está tão influenciado pela dor, vive sobre essa ditadura. A dor não é pedagógica mais para você, não te ensina nada, a dor só te oprime, só te entristece, não faz mais você crescer. Perdeu a referência da mente de Cristo. Eu queria tanto poder orar com você essa noite.
queria tanto que a gente montasse aqui nesse lugar um lugar de encontro, onde essa noite a gente pudesse dar um passo, saindo da mera existência. É uma questão de fé, é verdade. Questão de fé. Você pode fazer isso sentado onde você está, mas pode querer abraçar o desafio de ter um baita de um Natal dentro de você, de dar sentido àquela manjedoura, de fazer com que nunca mais se esqueçam daquela manjedoura. Um lugar simples, mas que mudou completamente com a presença de Jesus lá. Você vai voltar para casa, vai continuar vivendo a sua vida, mas pode ser Natal para você hoje, porque hoje Jesus pode nascer na tua história, ou quem sabe renascer, ou quem sabe um encontro daqueles que você sente saudade. Quem sabe essa noite seja aquela noite assim, marcada por Deus na sua agenda. Aquela noite em que Deus diz assim, é minha agenda. Quem sabe você pensa assim, eu vim convidado por alguém e nem desconfia que o que aconteceu foi que Deus marcou essa data na agenda dele, só para se encontrar com você. E não importa de onde você tenha vindo, ou de como você chegou aqui, é que o cenário foi montado por Ele. É que minha fala foi montada por Ele. Eu pensei em falar em tantas outras coisas hoje, mas eu não pude. Acho que a agenda dele prevaleceu sobre minha língua. E eu fiquei amarrado aqui essa noite, falando para você sobre o sentido da vida. E eu quero orar por você. E eu quero que essa noite seja Natal. Aquela manjedoura que nunca mais foi a mesma, terá esse mesmo sentido na minha vida. Minha vida não será mais a mesma. Ele vai entrar, porque eu abro o meu coração e digo, vem Jesus, vem, vem Jesus, mora em mim, mora em mim. Sempre há de existir novo amanhã, Preparado pra mim. Eu vou começar a orar. Queria pedir que você se levantasse, me ajudasse, eu vou clamar, estendesse a tua mão de compaixão. vem de ti. Deus sabe o que vai dentro de cada coração aqui. Por ti vou caminhar, Ainda dá tempo de você sair de onde você está e vir até aqui à frente. Essa é a sua noite também. Esse é seu tempo também. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixa. sempre há de Novo amanhã preparado. preparado pra mim, preparado pra mim. Eu Vivendo aos teus pés,
essa noite, eu ouvi a voz de Deus me chamar. Eu ouvi o meu nome sendo chamado por Deus essa noite para um encontro inesquecível. Meu coração queimou essa noite. A palavra entrou dentro de mim. Eu abri o meu coração. A luz veio iluminar. A vida veio possuir a existência. E essa noite, como eu ouvi, o caminho mais curto entre a minha existência e a vida é a minha rendição. Portanto, essa noite eu venho render o meu coração. Eu venho render esse modelo pagão de pensar a vida para herdar a mente de Cristo, para sair daqui essa noite com um novo modelo de sentir e de pensar a vida. Eu entrego a minha vida, é a minha vida pela vida dele. E eu declaro para mim mesmo, declaro para os céus, declaro para quem tem ouvidos para me ouvir, que a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, que eu recebo o selo do Santo Espírito na minha vida, que eu termino o ciclo de solidão, que eu fecho esse ciclo de divórcio da minha espiritualidade. Eu abro o meu coração para Ele e digo: vem, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu renovo a minha aliança. Eu declaro com a firmeza da minha fé que essa noite foi uma noite para valer. Foi uma noite de verdade para mim. Foi uma noite que eu entendi que o Senhor marcou na agenda celeste esse encontro terrestre. Foi aqui que o tabernáculo celeste alcançou este tabernáculo terrestre. Foi aqui, nesse momento, nesse santo lugar, porque foi o lugar em que Deus decidiu se encontrar comigo. Obrigado, Jesus. E essa noite eu não vou voltar para casa da mesma maneira que eu cheguei aqui. Eu volto com outro sentido. Eu volto com o sentido de um nascimento novo na minha vida. Eu volto com nova disposição. E esse ano será para mim o ano da minha oportunidade. Um ano em que Jesus se expandirá na minha vida como nunca se expandiu antes, porque eu abro o caminho para Deus. Eu abro o caminho da fé para uma nova dimensão. Em nome de Jesus, receba, pois, Senhor Jesus, a minha vida como uma oferta viva e voluntária. É no teu altar que eu entrego a minha vida. É neste altar que eu deposito a minha confiança em Ti. Portanto, essa noite, a luz que há em Ti é a mesma luz que há em mim. E isso, por fé, eu tomo posse no
nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Assim é. Assim é. É desse jeito. Ponto final. É ponto definitivo na minha vida. Senhor seja contigo. Pode voltar para o seu lugar.